Fala meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Série D, que ocorreram neste final de semana. Tivemos 8 confrontos e desses 8, 5 terminaram no empate. 2 jogos saíram com vitória para os mandantes e apenas um, que foi o São Bernardo, conseguiu ganhar como visitante. Tivemos também aí um show da torcida do Santa Cruz. Os tricolores lotaram o Arruda e bateram o recorde, e que recorde, viu? Mais de 40.000 torcedores lotaram a Arruda para ver o Santa Cruz, infelizmente, empatar com o Tocantinópolis. Mas bateram o recorde que, inclusive, era do América de Natal, que na rodada passada chegou a colocar mais de 24.000 torcedores lá na Arena das Dunas, em Natal. E agora vamos ver como é que foram essas disputas. E o primeiro duelo foi entre a Portuguesa e o Nova Venécia, no sábado às 3 horas. E deu muito bom para a Portuguesa, que jogou em casa aí no Luso Brasileiro e fez 2-1 em cima do Nova Venécia. E foi de virada, viu gente? Porque quem abriu o placar foi o Nova Venécia ainda aos 5 minutos do primeiro tempo, mas a Portuguesa não deixou se abalar pelo resultado e foi buscar pelo menos o gol do empate, porque não sei se vocês lembram que no jogo, passado, na segunda fase, a Portuguesa perdeu no primeiro jogo, mas aí no segundo ela se recuperou e conseguiu passar de fase em cima do Aimoré. Mas dessa vez ela vai com um resultado muito bom para o segundo jogo, que será lá na casa do Nova Venécia, e vai com uma vantagem aí de 2 gols em cima dele, e até um empate classifica a Portuguesa. E nesse embate a gente teve também um pênalti, que foi inclusive o gol que empatou o jogo para a Portuguesa, ainda no primeiro tempo. Já no segundo veio o outro gol da Portuguesa, dando a vitória a ela, por 2-1 em cima do Nova Venécia do Espírito Santo. E o segundo duelo foi lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia. Tivemos o Bahia de Feira enfrentando o São Bernardo de São Paulo. E apesar do São Bernardo ter se dado melhor, ter conseguido aí o gol da vitória, ele não foi tão bem em campo quanto foi o Bahia de Feira. Porém, gente, na hora de finalizar, de fazer o gol, o Bahia não fazia, E aí, quem aproveitou foi o São Bernardo, teve aí sua chance e conseguiu aí uma vantagem para o jogo da volta, que será na casa dele, lá no 1º de maio. Então vamos ver se o Bahia de Feira consegue a virada em cima do São Bernardo. Já o terceiro duelo foi no domingo, lá no Barretão, em Sergipe, entre o Lagarto e o Amazonas Futebol Clube. E esse empate terminou empatado no 1-1. E quem saiu na frente nesse duelo foi o Amazonas, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, já no finalzinho, aos 44 minutos. Mas aí no segundo tempo, na volta do intervalo, tivemos a equipe do Lagarto aproveitando a chuva, e isso parece que deu um gás à equipe, e dominou aí o segundo tempo e conseguiu o empate com o Amazonas. Eu confesso que imaginei que eles iam conseguir até virar o jogo, mas não, ficaram no empate e deixaram para decidir tudo no jogo da volta. Outro jogo que também ficou no 1-1 foi entre o Real Noroeste e o Caxias do Rio Grande do Sul. Esse duelo foi no domingo também, lá no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo. E quem saiu na frente foi o Caxias, ainda no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo o Real reagiu e conseguiu fazer o gol do empate, deixando tudo igualado para o jogo da volta lá no Centenário. E vamos ver quem é que vai estar melhor lá. E no Arruda, em Recife, tivemos o Santa Cruz encarando o Tocantinópolis do Tocantins. E com mais de 40.000 torcedores esperando aí uma vitória do Santa Cruz, nós tivemos aí uma vitória. Tivemos um empate sem gols ali no 0-0. Porém, a gente ainda teve um gol que foi lá no final do segundo tempo do Tocantinópolis, mas esse gol foi anulado. E teve também, gente, uma expulsão de um jogador do Santa Cruz. Mas ficou tudo igual aí no 0-0 e agora a decisão vai ser lá no João Ribeiro, no Tocantins. Vale lembrar que para quem viu esse jogo, viu que o Tocantinópolis não deixou a desejar. Foi um time que, assim como na segunda fase, ele jogou ali buscando um empate, buscando resolver realmente em casa. Então o Santa que se prepare, porque talvez lá no João Ribeiro, no Ribeirão, a gente tenha aí uma surpresa do Tocantinópolis. E lá na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, tivemos aí o América enfrentando o Motoclube do Maranhão. E tivemos aí mais de 18.000 torcedores do América para ver, ele ganhar aí do Motoclube. Eu confesso que fiquei bem na dúvida, eu achei até que poderia dar um empate nesse jogo, mas o América conseguiu dar uma vitória aí ao seu torcedor, que estava esperando desde a rodada passada, quando eles fizeram aí 24.000 torcedores lá, bateram um recorde, e viram o América empatar ali no 0-0, mas dessa vez viram o América fazer 2-1 em cima do Motoclube. E quem abriu o placar foi o próprio América, fazendo 1-0 em cima do Motoclube no primeiro tempo, e no segundo, no comecinho, tivemos aí um pênalti também para o América, e ele fez 2-0 em cima do Motoclube. Mas aí o Motoclube reagiu e conseguiu fazer um gol, pelo menos, lá na casa dos 29 minutos, e deixou para tentar, aumentar essa vantagem jogando em casa lá no Castelão do Maranhão. Vamos ver se ele consegue, ou se vai ser o América que vai ser classificado para a próxima fase. Eu confesso
confesso que eu só vou ficar contente aí com o América quando eu ver ele realmente passando aí das quartas de final, minha gente, porque no ano passado eu me iludi muito com ele, eu até imaginei que ele ia passar e ele não passou, né? Ficou ali nas quartas. Mas dessa vez, quem sabe, né, ele consegue passar e ir para a Série C. É isso mesmo. Você acredita que o América vai para a Série C? Comenta aqui embaixo. E dessa vez nós temos um duelo bem tranquilo que ocorreu lá no Dorival Brito, em Curitiba, entre o Paraná e o Pouso Alegre de Minas Gerais. E quem saiu na frente foi a equipe da casa, né? O Paraná conseguiu abrir o placar aos 4 minutos do primeiro tempo e o Pouso Alegre, que deixou um pouco a desejar nesse primeiro jogo, mas conseguiu um empate e esse gol só foi sair no segundo tempo lá na casa dos 33 minutos. E agora deixou tudo igual para definir lá no Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Vamos ver se ele consegue. Lembrando que na segunda fase, né, a gente teve aí um primeiro jogo bem chatinho aí do Pouso Alegre também, que foi contra o Operário, mas jogando em casa, ele conseguiu fazer 2-0 e passou de fase bem tranquilo. E agora esse último jogo, que ocorreu aí no domingo também, só que às 7 horas da noite, foi o último jogo da rodada de ida, né, pela terceira fase da Série D, e fechou realmente com chave de ouro. Porque, gente, apesar de ter terminado no 0-0, foi um duelo que ficou marcado por ter 4 expulsões no jogo. 2 para cada lado, né? Porém, gente, foi muita expulsão. Uma baita surpresa aí pela Série D, né? Mas vamos lá comentar aí um pouquinho sobre o jogo. Esse duelo ocorreu lá no Florestão, em Rio Branco, no Acre. Tivemos o Rio Branco encarando o Asa de Arapiraca de Alagoas. E apesar de ter sido um jogo bem tranquilo, né, para as equipes, sem tantas chances assim de gol, coisa que a gente já estava esperando, né, devido aos jogos que eles tiveram na segunda fase. Mas aí, gente, eles se enfrentaram e parece que os jogadores ali, sabe, na defesa, se estranharam demais e toda vez que se estranhavam, o árbitro não tinha paciência e logo ia expulsar os jogadores. Paciência zero para brigas, então tivemos aí 4 expulsões e agora a decisão ficou para a casa, né, do Asa lá no Coaraci Fonseca. E eu imagino que em casa o Asa vai se dar super bem, ele que na segunda fase foi bem tanto no primeiro jogo, né, quando ele encarou ali o Afogados, e no segundo jogo, na volta em casa, ele fez 2-0 em cima do Afogados e eu acho que dessa vez diante do Rio Branco, ele também não vai amarelar e deve ganhar dele. E esses foram os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Série D. E agora, gente, será que já dá pra saber o time classificado aí para a próxima fase? Eu, sinceramente, estou imaginando que deve ir a Portuguesa e o São Bernardo. Eu acho que já podem se garantir aí na próxima fase. O América, eu tô bem na dúvida, porque o Motoclube, geralmente ali no Castelão, ele vai muito bem. Mas vamos ver, né, gente? Talvez a gente tenha aí muitas surpresas. Inclusive, eu acho que a maioria dos jogos que terminaram aí no empate, eles devem ser definidos até nos pênaltis. Então, vamos preparar nosso coração, porque vai ser tenso aí. E agora, vocês querem saber como é que ficou a classificação geral depois dessa rodada? Lembrando que ela é importante pra gente saber os confrontos que vamos ter na próxima fase. Vamos lá para o primeiro lugar, que ficou novamente com o Amazonas, com 36 pontos. O São Bernardo fica em segundo com 34. O Asa fica em terceiro com 32. O Lagarto fica em quarto com 32. O América de Natal subiu algumas posições e foi para a quinta com 31 pontos. O Pouso Alegre de Minas Gerais ficou na sexta com 31 pontos. O Motoclube do Maranhão ficou em sétimo lugar com 30 pontos. E em oitavo ficou o Rio Branco do Acre com 30 pontos. Já o Caxias vem em nono lugar com 30 pontos. Em décimo temos o Bahia de Feira com 28 pontos. Em décimo primeiro vem o Real Noroeste com 27. Em décimo segundo vem o Tocantinópolis com também 27 pontos. Em décimo terceiro vem a Portuguesa do Rio de Janeiro com 27. Ela que estava na penúltima posição, mas depois dessa vitória conseguiu subir algumas casas. Vamos ver se ela vai se manter. Em décimo quarto lugar vem o Nova Venécia do Espírito Santo com 26 pontos. Em décimo quinto tem o Paraná com 26 pontos. E em 16º vem o Santa Cruz com 24 pontos. E é aquele exemplo que eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Se o Amazonas e se o Santa Cruz passam de fase, o Amazonas, por ser o primeiro, pega o último colocado, né? Que seria o Santa Cruz. Então, quem sabe teremos aí um duelo entre o Amazonas e o Santa Cruz nas quartas de final da Série D. Quem você acha que passaria desse duelo? Eu acho que passaria o Santa Cruz, viu, gente? Mas eu tenho minhas dúvidas, porque o Santa, né, tá difícil, tá deixando a desejar aí. Então, quem sabe o Amazonas se aproveite, né, e ganhe dele. Mas não sabemos se eles vão passar de fase, viu, gente? Porque na volta, né, tudo pode mudar e eles podem, inclusive, ser eliminados. E é isso, gente. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho aí sobre a Série D, né, depois desses jogos de ida. E eu aguardo vocês no próximo vídeo aí com os jogos da volta da Série D pelas oitavas de final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!